Bom dia a todos. Vamos falar sobre a região Centro-Oeste, né? Continuando a falar sobre ela. Hoje falando sobre a construção de Brasília. Brasília foi idealizada em meados dos anos 50 pelo presidente Juscelino Kubitschek, que queria transferir a capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central, com o objetivo de promover a integração do país. Brasília foi concebida para sediar as principais estruturas do funcionalismo público federal e abrigar um número limitado de pessoas. No entanto, com o progressivo aumento da população nas décadas subsequentes à sua inauguração, as áreas periféricas começaram a ser ocupadas sem planejamento. Hoje, as condições precárias das periferias contrastam com a situação privilegiada do centro de poder, localizado no plano piloto, na área central da cidade. A presença da capital federal no interior do território brasileiro deu impulso ao estabelecimento de infraestruturas de transporte, ligando a diversas regiões do país. Foram feitos investimentos principalmente em rodovias para ligar a nova capital aos principais centros urbanos brasileiros. E a modernização recente que Brasília recebeu, nas décadas de 1970 e 1980, o Centro-Oeste registrou um período de intenso crescimento econômico e demográfico, recebendo elevados investimentos e o estabelecimento de importantes empresas agroindustriais. O intenso fluxo migratório para a região foi acelerado pelo progresso e pelo processo de expansão da fronteira agrícola brasileira, que englobou as regiões Centro-Oeste e Norte. O índice de modernização agrícola leva em conta um conjunto de variáveis que caracteriza o padrão técnico e tecnológico da agricultura local. Grande parte dos municípios classificados como menor grau de modernização está em áreas do Pantanal, e os municípios mais bem colocados no IMA estão no Cerrado, por consequência da expansão da fronteira agrícola nacional que foi iniciada na década de 1970. Nos últimos anos, o avanço do agronegócio tem provocado aumento da participação da região Centro-Oeste no PIB brasileiro. No entanto, o uso de grandes extensões de terra para a agropecuária vem causando a perda da biodiversidade, o empobrecimento dos solos e a contaminação de diversos mananciais na região. E as atividades econômicas da região Centro-Oeste? Como é que funciona isso? Qual a importância da agricultura do Centro-Oeste para a economia brasileira, principalmente? Nas últimas décadas, a região Centro-Oeste continua registrando crescimento econômico. Esse dado pode ser constatado, por exemplo, na avaliação da participação da região no PIB nacional. Em 2002, o Centro-Oeste contribuía com 8,6% para o PIB nacional. Em 2017, passou a contribuir com 10%. O Distrito Federal é a unidade de federação do Centro-Oeste que apresenta a maior participação no PIB brasileiro, 3,7%. Então, nós temos Goiás com 2,9%, Mato Grosso com 1,9%, Mato Grosso do Sul com 1,5% e o Distrito Federal com 3,7%. Economia de escala, por exemplo. O que é uma economia de escala? Redução dos custos unitários decorrentes do aumento do volume de produção de uma empresa, um setor ou região de um país. Agricultura. A agricultura é o setor mais importante da região Centro-Oeste, responsável por mais de 40% da produção agrícola no Brasil. Entre os fatores que contribuíram para a expansão da atividade agrícola na região
Destacam-se o desenvolvimento de sementes adaptadas e mais resistentes às condições do solo e da natureza local. Os incentivos governamentais, ofertas de terras e investimento em infraestrutura e o uso de novas técnicas de irrigação e de correção dos solos. A correção dos solos é uma técnica que visa compensar a baixa fertilidade natural. Na preparação dos terrenos para cultivo, dosagens elevadas de fertilizantes são empregadas. No entanto, essa prática aumentou os custos de produção e reduziu a rentabilidade do negócio na região. Para compensar essa redução, muitos produtores buscaram a economia de escala, com a exploração de áreas cada vez maiores. O desenvolvimento e a aplicação das tecnologias na agricultura foram fundamentais para aumentar a produtividade agrícola na região centro-oeste. Estudos da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Embrapa, indicam que o centro-oeste apresenta os maiores índices de produtividade anual de grãos no Brasil. O centro-oeste é o território também o maior produtor brasileiro de algodão e mais de 90% dessa produção se concentra no estado do Mato Grosso, onde praticamente todo o sistema de plantação é mecanizado. Então nós temos, na questão das regiões do Brasil em produção de soja, o centro-oeste está na frente mesmo, né? Nós temos a região norte, que é a menor em produção, tem nordeste e sudeste, que o nordeste ainda é maior que o sudeste, e nós temos o sul e o centro-oeste, que é superior, então é a região que mais produz soja. Pecuária. A pecuária, uma das primeiras atividades econômicas realizadas na região no período colonial, é muito importante atualmente para o centro-oeste, que concentra o maior rebanho bovino brasileiro, com cerca de 35% das cabeças de gado em 2016. O rebanho de suínos é o terceiro maior do Brasil, atrás das regiões sul e sudeste. O desenvolvimento da pecuária da região é favorecido pela disponibilidade de terras e pela proximidade em relação ao maior mercado consumidor da carne produzida, que está localizada na região sudeste. O avanço da pecuária extensiva, que é aquela que é criada solta, no entanto, tem causado uma série de problemas ambientais na região, decorrente principalmente do desmatamento da vegetação, a formação de grandes grupos brasileiros produtores de carne e a consequente ampliação das exportações levaram à ocupação de novas áreas, acelerando o processo do desmatamento. Agora, o extrativismo. No centro-oeste, o extrativismo vegetal e mineral está presente nas áreas mais distantes dos grandes centros urbanos. Na floresta amazônica, que recobre porção norte da região, são extraídas a borracha e a madeira. O ferro e o manganês são encontrados na Serra do Urucum, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A produção extrativa é escoada pela bacia do Rio Paraná, em direção às regiões sudeste e sul. Uma parte do minério segue para o Porto de Santos, em São Paulo, e a outra parte para o Porto Paranaguá, no Paraná. Assim, com a pecuária, o extrativismo também é atividade responsável pelo desmatamento na região. A escavação, principalmente para a extração do minério de ferro de manganês, que tem um processo muito devastador para essa região. Lembrando que a pecuária na região centro-oeste ela é favorecida pela disponibilidade de terras, pela proximidade em relação ao mercado consumidor de produtos pecuários do país, localizado no sudeste.
Então, é bom a gente também ver que as áreas destinadas à pastagem na região, especialmente para a criação de bovinos, têm gerado problemas ambientais na região pelo desmatamento da vegetação, principalmente as nativas, principalmente o cerrado e a floresta amazônica. Tá? O Mato Grosso faz parte do chamado Arco do Desmatamento, a área que corresponde aos maiores índices de desflorestamento do Brasil. A indústria, como é que é a indústria na região centro-oeste, né? O estado de Goiás e o Distrito Federal são as áreas mais industrializadas da região. No eixo que engloba os municípios de Anápolis, Goiânia e a capital federal, Brasília está a maior concentração industrial do centro-oeste, onde se destacam as indústrias automobilísticas, farmacêutico e têxtil, e os ramos ligados aos setores de alimentos e bebidas. Um dos fatores que favorecem o desenvolvimento da indústria nessas áreas é a proximidade tanto de grandes centros de consumo quanto de principais vias de comunicação, com estados de outras regiões, como Minas Gerais e São Paulo. A existência de ferrovias e hidrovias para o escoamento da produção contribui para a industrialização do Centro-Oeste. Além disso, a região conta com uma série de incentivos fiscais, como isenção de impostos e redução de tarifas para a instalação de empresas. Já o turismo, o turismo é muito importante nessa região. Ela é uma atividade econômica de destaque, né? Especialmente o chamado ecoturismo, praticado de forma sustentável. Então, são exemplos de atrativos na região da região centro-oeste: a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o Pantanal, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o município de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Goiás também oferece um circuito de águas termais, no qual se destacam Caldas Novas e Rio Quente. Algumas cidades goianas abrigam um importante patrimônio histórico-cultural, como Goiás, antiga capital do estado, também conhecida como Goiás Velho. Aí a sociedade e a relação da sociedade com o meio ambiente. As comunidades tradicionais, principalmente a que nós estamos falando da região centro-oeste, vivem diversos povos e comunidades tradicionais. Quais são as comunidades tradicionais, então, que a região centro-oeste tem? Trata-se de povos que habitam as áreas do Cerrado, da Floresta e do Pantanal, sobrevivendo dos recursos da natureza, como frutos, peixes, castanha, madeira, farinha, fibras, borracha, óleo, entre outros. Esses percursos são utilizados como fonte de alimento ou para confecção de objetos e utensílios domésticos. O extrativismo, a pesca, a agricultura de subsistência e a pecuária são as principais atividades que sustentam as famílias dessas comunidades, cujas tradições e técnicas desenvolvidas ao longo do tempo preservam a biodiversidade e os elementos naturais presentes no território que ocupam. Entre as comunidades tradicionais que vivem no Pantanal e os povos da Floresta e do Cerrado, situados na região centro-oeste, estão os indígenas, os seringueiros, os castanheiros, os quilombolas, os pantaneiros, os ribeirinhos, os pescadores artesanais, os apanhadores de sempre vivas, entre outros. Então tá, muito obrigado, até a próxima aula, onde nós vamos continuar a falar sobre a questão da sociedade e do meio ambiente da região centro-oeste.